Olá, servo do Senhor, serva do Senhor, a graça, a paz, o amor, as misericórdias do Senhor vos acompanhem nesta manhã. Que o Senhor continue conosco, que o seu nome para sempre seja louvado. Amém. A reflexão desta manhã, nós estamos baseando ela, segundo a leitura do nosso lecionário, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo o relato de Lucas, no seu capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Nos diz o primeiro versículo de Lucas 13. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Naquele mesmo tempo, estavam presentes alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. Diz o verso 2. E Jesus respondendo, disse-lhes: Pensais que esses galileus, porque padeceram tais coisas, eram mais pecadores que os demais galileus? Bom, o texto bíblico não menciona absolutamente a razão de Pilatos ter mandado matar esses galileus, o que eles haviam praticado de crime, para mandar matá-los e misturar o sangue derramado deles nos seus sacrifícios. Os sacrifícios que provavelmente Pilatos oferecia aos deuses que ele servia. Não há nenhuma menção a respeito disso. Mas isso para Jesus não parece ter sido muito importante, porque no versículo 2 ele vai falar, desmistificar uma coisa, que não é o tipo de morte ou a causa que provoca a morte, o crime que você cometeu, o tamanho do pecado que você cometeu, que vai fazer você receber uma morte mais cruel, e quer dizer que essas pessoas que sofreram tal penalidade são mais pecadoras que as que não sofreram. Olha o que ele enfatiza no versículo 3. Eu vos digo, não. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. O que Jesus quer enfatizar aqui é o seguinte: olha, não pense que porque esses cidadãos galileus foram mortos de maneira cruel, tiveram seu sangue derramado na bacia de Pilatos para ele oferecer, junto com seus outros sacrifícios, o sangue deles como uma oferenda aos deuses que Pilatos servia, não pensais vós que por causa disso esses cidadãos mortos são piores que vocês, ou que vocês são melhores que eles. Antes, todos necessitais de arrependimento. Todos perecerão se não se arrependerem. Se arrependerem de quê? Mencionamos na última reflexão que nós fizemos, a necessidade de nos arrependermos verdadeiramente dos nossos delitos, tanto os praticados como os não praticados, mas imaginados. Porque, segundo Jesus, praticar um pecado através da obra, ou seja, obrar o pecado, concretizá-lo através de uma atitude, não é diferente de você imaginar, né, no seu pensamento a prática daquele pecado, sem, de fato, praticá-lo. Para Jesus não há diferenciação. Se você praticou ou se você imaginou, você cometeu o pecado. Então ele deixa claro isso, de que há uma necessidade de arrependimento. Se isso não acontecer, certamente todos perecerão. Prossegue o versículo 4 dizendo que ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, pensais que foram maiores pecadores do que todos os homens que habitavam em Jerusalém? Eu vos digo, diz o versículo 5, não, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Mais uma vez, no versículo 5, ele repete o que ele já havia declarado no versículo 3. Não, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis.
Jesus enfatizando a necessidade de arrependimento. Pouco se sabe, na verdade nada se sabe desses tais 18 que morreram com a queda da torre de Siloé sobre eles. Talvez ele esteja fazendo menção dessa torre de Siloé caindo sobre os 18 por retratar um tipo de morte cruel, né? Eles morreram provavelmente esmagados com a queda da torre sobre eles. Mas nada se fala em outro lugar sobre esses 18. Siloé, a torre de Siloé fica ali na região, se você pegar o mapa da cidade de Jerusalém, no tempo de Jesus, é a região sudeste ali da cidade, onde fica a torre de Siloé. Mas não há nenhuma outra menção. Ele retrata essa morte cruel porque, na época de Jesus, havia a prática, o costume que eles tinham de associar o tipo de morte, a crueldade da morte, à crueldade da vida da pessoa. Né? E as pessoas que sofrem esse tipo de morte cruel é porque elas cometeram pecados gigantescos ou crimes gigantescos. Então recebiam uma pena ou um tipo de morte, ainda que não sentenciada por autoridade, mas como provisão divina, como punição pelo tipo de vida pecaminosa que levaram. Jesus desmistifica isso, tá? Ele chega e diz: não, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então, ele diz: não pensais que foram maiores pecadores do que todos os homens que habitavam em Jerusalém, versículo 4. Ele também fala isso. O cristão, até hoje, ele tem alguns ainda têm essa ideia de que por você servir a Deus de uma maneira gloriosa, etc., você vai ter uma morte tranquila. Não é assim não, tá? Não é assim não. A gente já aprende com a vida dos apóstolos, com o próprio Cristo, que os pais da igreja, a igreja perseguida, os primeiros cristãos, nos primeiros séculos do cristianismo, durante toda a história da fé cristã, a gente vê que não é dessa maneira, não. Essa fé romântica, porque eu sou obediente, eu vou ter uma morte tranquila. É outra coisa que você tem que descartar na sua cabeça. Não existe essa garantia, tá? Existe a garantia de ser fiel até a morte, que ele nos dará a coroa da vida. Essa é a garantia que existe. O versículo 6, ele diz o seguinte: ele também falava esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Ele foi buscar fruto nela e não o achou. Então ele disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos eu venho buscar fruto nesta videira e não a acho. Corta, porque ela ocupa inutilmente a terra. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa-a também este ano, até que eu cave em seu redor e a esterque. E se der fruto, bem, se não, então depois a cortarás. Veja, uma vinha com 3 anos de idade, após plantada, ela já devia dar seus primeiros frutos. E essa da parábola de Jesus não havia dado ainda. Então, ele sugere ao vinhateiro, quer dizer, a pessoa responsável, né, que detém a técnica de cultivar, plantar, acompanhar o crescimento da vinha, tá dando fruto, corta, joga fora. E o vinhateiro contra-argumenta ao senhor da vinha dizendo: olha, deixa esse ano ainda, que eu vou aplicar aqui uma técnica, vou cavar ao redor, vou esterquir, né? Vou fazer um isolamento de influências mais raízes para ver se ela brota e finalmente dá. Se até o ano que vem não der, aí sim, você pode cortar, pode jogar fora. Jesus, como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, através do seu sacrifício, nos diz o seguinte: ainda há uma chance de darmos frutos agradáveis a Deus em nossa vida. Como? Nós precisamos ter a coragem de olharmos para Jesus e desejarmos nos assemelharmos a Ele. Precisamos disso. Ele é a esperança para a salvação de todo o Israel de Deus. Quando ele dá o seu último expirar na cruz, a terra treme, tá? E
o véu do templo, aquele véu que separava o santo lugar aonde o sacerdote se apresentava, do Santo dos Santos, que era um lugar que ele só entrava uma vez por ano, ele é rompido, simbolizando o quê? O livre acesso que passamos a ter em direção ao Pai, sem intermediários. Então nós, de onde estamos, nós podemos fechar nossos olhos, nós podemos clamar, nós podemos levantar nossas mãos, abrir o coração e expor para o Pai o desejo de arrependimento genuíno dos nossos maus atos, das nossas práticas bizarras, bizonhas, do mal que nós fizemos às pessoas. E apresentarmos a Ele o desejo de seguirmos uma nova vida. E Ele está falando isso. Ainda há uma chance. Essa insistência do vinhateiro com o senhor daquela vinha em dar ainda mais um tempo para que ele possa tratar com mais atenção aquele terreno ao redor da vinha, para que ela pudesse então finalmente dar frutos, é esse tempo que nós temos de proclamação da igreja em anunciar as boas novas de salvação àqueles que ainda não conhecem esse amor verdadeiramente. Podem conhecer até com os ouvidos, mas não conhecem de fato com o experimentar da vida. Né? Existe uma frase de uma personagem da história da igreja. Tem muita coisa nela que eu admiro. Teresa de Lisieux, ela fala: amar não é o bastante, é preciso prová-lo. Então a gente precisa provar do amor de Deus. Não é o bastante apenas saber, conhecer, entender. É assim, funciona dessa maneira. É necessário provarmos. Jesus está dizendo que ainda há uma chance, mas essa chance vai acabar. Pode ser que chegue o ano que vem, essa vinha não dê mais frutos, e aí ele diz para o seu Senhor: pode cortar. E se ele cortar, isso representa para nós, na nossa vida, uma sentença condenatória, uma sentença de eternidade totalmente fora desse amor, longe desse amor, sem outra oportunidade de vivenciarmos e declararmos esse amor com a nossa própria boca. Não vai adiantar mais. Então, que essa palavra desta manhã encontre guarida em nossos corações no sentido de fazer-nos olhar para Jesus, entendermos, primeiro, na primeira parte da lição, precisamos de arrependimento. Sem arrependimento, não haverá como o perdão de Deus se manifestar. E a segunda lição é: precisamos entender que nós ainda temos uma chance. Mas essa chance tem tempo para acabar. Não desperdicemos ela. Que o Senhor, então, através da sua palavra, esteja acrescentando aos nossos corações de maneira mais eficiente tudo aquilo que Ele tem proposto para nós nesta manhã. Que o Espírito Santo de Deus venha revestir-nos para a honra e glória do seu nome. Que Deus abençoe, tenha um bom dia, uma boa semana na presença dEle. É a nossa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.